Bom, vocês já estão sabendo que o autor de Berserk, a gente acordou com a notícia de que ele faleceu no começo do mês, aos 54 anos, inclusive, mesma idade da minha mãe. Já tinha acontecido aparentemente no começo do mês e agora, depois de mais ou menos 2 semanas, foi noticiado finalmente, né? Foi algo que vazou a bolha completamente, vários portais tradicionais estão noticiando isso também. E eu decidi sentar aqui do lado da coleção de Berserk, porque é uma história engraçada, né? Porque no começo, quando eu comecei a ler, né, junto da publicação aqui no Brasil, eu gostava de chamar o mangá como o mangá do cara que cortava pessoas e cavalos ao meio, né? No começo a gente via muito isso acontecendo de forma frenética. Mas óbvio que Berserk não é só isso, né? É muito mais do que isso. É você constantemente lutar contra a escuridão. Você lutar contra as trevas e lutar para não ser consumido por ela, tanto psicologicamente quanto literalmente, fisicamente, né? O Guts, ele vive essa batalha constantemente, essa batalha diária, né? Toda vez quando anoitece, ele tem que lutar contra os demônios. E óbvio que isso reflete muito no que a gente está vivendo agora, né? Momentos de pandemia também, de lutar contra esse caos também que está acontecendo no nosso mundo, né? Claro que em Berserk de forma alegórica, que óbvio que não é a mesma situação, mas também é uma luta diária. Então é uma luta também constante para você encontrar luz dentro dessa escuridão, tentar encontrar uma esperança para você continuar seguindo em frente, né? Buscar uma calmaria no meio da tempestade. E eu acho que o próprio mangá de Berserk, ele servia como isso, né? O próprio mangá, ele servia como essa luz propriamente dita, né? Toda vez que tinha uma notícia de que o mangá ele ia voltar, era essa luz no fim do túnel, né? Era essa luz de esperança que a gente encontrava em, quem sabe, a gente ter a continuação definitiva e o mangá ele conseguir chegar ao fim. Óbvio que esse talvez não seja o momento apropriado de você focar a discussão se o mangá de Berserk vai continuar ou não, enfim, mas é óbvio que todas as homenagens elas vão girar em torno do mangá, porque é o que faz sentido, né? A gente não tem uma conexão, a gente nunca teve uma conexão pessoal com o autor de Berserk. Na verdade, 99% das pessoas conhecem o autor pela obra, por essa obra aqui. Então faz sentido que as homenagens elas girem em torno disso, elas girem com fotos, desenhos, tudo relacionado a esse mangá aqui. Então não tem problema de você tratar todo esse luto, né? Canalizando esse luto, você canalizar esse luto através dessa obra. Se o mangá ele vai continuar ou não, óbvio que essa é uma discussão que deve ficar para depois, mas querendo ou não, o Miura ele já conseguiu se consolidar, né? Ele já escreveu a história dele através desse mangá aqui, ele já deixou o seu legado mesmo sem precisar de um final, né? A história dele, o legado dele já foi marcado só com isso que a gente já tem, né? E isso já é de extremo valor. O pessoal gosta muito de enaltecer a era de ouro, né, do mangá de Berserk, né? Muitos dos prints, muitas das cenas que são destacadas giram em torno da era de ouro de Berserk. Então, querendo ou não, a história dele já foi marcada. E não só dentro do mangá, ou o mangá por si só, mas óbvio que com o legado que ele deixou na própria indústria, né? Tanto que eu falei que não só isso impacta o mercado de mangás como um todo, reflete em todos os artistas, mas isso até conseguiu furar a bolha. Outras pessoas, né? Outros canais, outros sites, outros portais, eles estão falando também sobre isso porque, sim, é uma obra atemporal. Tanto que independente de pausas, independente de qualquer coisa, é um mangá que sempre esteve na cabeça dos fãs, sempre esteve em alta de uma forma ou de outra, né? As pessoas estavam sempre comentando, vez ou outra, sobre essa história aqui. Então, se é algo atemporal, a gente não deve ficar triste por conta disso, porque ele vai continuar vivo em nossos corações enquanto ele for lembrado. Não é essa mensagem que o One Piece também passa? Então, a gente deve também refletir isso com a história de Berserk e agora também com o próprio legado do autor, que vai continuar vivo nisso aqui e aqui também. Então eu deixo aqui a minha pequena homenagem. Inclusive eu fui procurar no canal para saber se eu tinha feito algum vídeo de Berserk quando eu comecei a ler a obra, né? Que provavelmente foi em 2015, talvez, né? Eu ainda era um moleque bem magro e um moleque com muito pouca barba.
E na época eu fazia muito vídeo de primeiras impressões de mangás que eu começava a ler por conta das compras que eu fazia, né, das coleções que eu começava a comprar, mas infelizmente eu não tinha. Eu não cheguei a fazer, né? Eu queria muito que eu tivesse gravado esse vídeo, que eu pudesse também exibir aqui também, nessa pequena homenagem, mas de qualquer forma estão nas minhas memórias as sensações que eu tive enquanto lia essa obra. E um grande abraço a todos, né? Press F for respect, não é assim que falam? Então deixem nos comentários. Até a próxima!